Boa noite, prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos ser envolvidos nas vibrações do nosso Mestre Jesus. Vamos iniciar então com uma prece. Querido Pai, querido Mestre Jesus, pedimos que nos abençoe a todos nós, nesse momento de reflexão, de estudo, que possamos contar com o amparo da espiritualidade superior, a inspirar a todos nós em nossas necessidades, sobretudo no aprendizado do Teu Evangelho, nosso querido Mestre. Muito obrigado. Hoje nós gostaríamos de fazer uma reflexão simples, breve, sobre o item do Evangelho chamado vingança. Ele está no capítulo 12, que se chama Amai os vossos inimigos. Então, antes da gente entrar no item, é interessante a gente avaliar o capítulo para refletir em como que ele é estruturado. Porque o item sempre vai estar relacionado ao título, ao tema principal do capítulo, não é? Então, nesse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, logo no início nós temos alguns itens que Allan Kardec organizou. Então, os primeiros itens são retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. E aí nós temos as instruções dos espíritos, que são 3 temas diferentes: a vingança, o ódio e o duelo. Então nós temos aqui a vingança, nesse capítulo, junto do duelo e junto do ódio. E nós temos também Kardec trabalhando sobre oferecer a outra face, sobre os inimigos desencarnados que nós podemos ter, e sobre essa proposta de retribuir o mal com o bem. Antes de nós entrarmos na temática específica, que é a vingança, é interessante a gente refletir sobre o amar os inimigos, que parece ser uma proposta muito difícil, algo que nós não aceitamos inicialmente, porque é contra-intuitivo, é digamos, defensivo. Como que eu posso amar um inimigo se é alguém que, a princípio, me faz mal? Não é muito coerente essa proposta. Só que é justamente isso que Kardec vai trabalhar. Amar os inimigos não é a mesma coisa que amar os amigos. É algo que não é possível. Porque o amigo, esclarece Kardec, aquela pessoa com quem nós temos afetividade, afeto, nós temos um laço de respeito, mas sobretudo um laço de confiança. O amigo é aquele que a gente confia e que a gente sabe que não vai nos fazer mal. E isso traz um laço de reciprocidade, em que a gente se doa, a gente se aceita. E com o inimigo isso não é possível, porque não há confiança com o inimigo. O inimigo é alguém que pode nos fazer mal. Então, segundo a lei de amor, amar o inimigo vai ser não retribuir o mal com o bem. Não agir com a mesma moeda quando nós somos feridos, ofendidos, magoados. Não desejar o mal desse irmão, orar por ele até mesmo. Isso é amar o inimigo. E aí a gente fica pensando, nossa, mas é tão difícil, tão... Na verdade, o inimigo representa uma grande oportunidade para o espírito. Porque quando a gente consegue realizar esse temor, significa que nós não temos nenhum interesse por detrás. Ele é um amor que é puro. E se a gente for refletir em Jesus, o principal ensino que o Cristo nos traz não é o amar, porque o amar a gente já tinha aprendido, já tinha sido ensinado através de outros profetas. Não era uma novidade. A grande novidade que o Cristo nos traz é amar os inimigos. Porque se a gente consegue amar aquele que nos causa repulsa, que nos causa ódio, que nos causa indiferença, que a gente não gosta, significa que nós temos um grande sentimento dentro de nós, que é o amor verdadeiro. Significa que nós conseguimos elevar o nosso sentimento a este nível, porque Deus ama todos. Deus ama o criminoso, que nós consideramos criminoso na Terra. Deus ama o malfeitor. Deus ama a todos.
porque todos são seus filhos e todos um dia vão chegar à perfeição, né? Então, esse que por talvez a gente tenha ódio, tenha mágoa, tenha algo contra, um dia ele vai ser um espírito perfeito também, né? Então, se a gente consegue não nutrir esses sentimentos negativos para com essas pessoas, isso já é demonstração de que nós temos ali a nascente do amor verdadeiro, né? Então, por isso que é um desafio e a gente precisa fazer. A gente precisa amar os inimigos. Esse é, digamos assim, o teste supremo do nosso amor. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente já está no máximo do amor. É claro, no nosso estágio evolutivo a gente tem os primeiros passos disso. Mas quando a gente chegar à perfeição vai ser esse amor igual ao do Cristo. Então Kardec vai... A primeira instrução dos espíritos é sobre a vingança. A gente vai trazer aqui essa leitura para a gente refrescar nossa memória, fazendo pequenos comentários e depois a gente traz uma reflexão mais profunda sobre ela. Então, o que o espírito, esse espírito que faz essa comunicação é o espírito Júlio Olivier. Ele mandou essa mensagem em 1862, em Paris. E aí ele vai dizer: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer dentre os homens. É como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspiram. Então vamos lá para a primeira ideia que o espírito nos traz. Você deseja vingança, você quer se vingar, então já é nota de que você é um espírito bem inferior. E quando a gente fala que a gente é um espírito bem inferior por essa conduta, significa que uma vez cometido um ato nesse sentido, as consequências vão ser bem ruins para o espírito. Isso que a gente tem que ter em mente. Tá, tudo bem, eu sou um espírito inferior, mas e daí? E daí que a conduta de um espírito inferior causa muito sofrimento. E às vezes a gente não percebe a causa e o sofrimento, a gente só reclama do sofrimento, mas não se pergunta por que daquele sofrimento. Se não foi uma conduta ou a imperfeição do espírito mesmo, seu estado ainda muito atrasado. Porque a gente acha que há uma injustiça em que Deus foi lá e colocou o sofrimento. Não, não é isso. O sofrimento, a gente aprende com a doutrina espírita, ele está relacionado com o nosso grau evolutivo, a quantidade de imperfeições e de virtudes que nós temos. Então, quanto mais virtudes, mais feliz o espírito é. Então, lá no céu e inferno tem o Código Penal da vida futura. E Kardec vai iniciar falando da alegria. Quanto mais virtude o espírito tem, mais alegria. Então, veja o que a doutrina espírita ensina. Muitas vezes a gente pensa na doutrina espírita, na reencarnação passada, o que eu fiz de ruim na reencarnação passada? Todo mundo fez coisa ruim. A gente tem um espírito em progresso, né? Mas quando o Kardec vai falar do Código Penal, que parece que é coisa do direito humano, que parece que é coisa da justiça, do advogado, do juiz, Código Penal, né, da pena, ele vai falar da alegria. Quanto mais virtude você tem, mais alegria você tem. Então é uma proposta positiva. E aqui o Espírito está dizendo, vingança é uma coisa bárbara, é uma coisa primitiva. Depois a gente vai pensar um pouco mais sobre isso. E aí ele vai prosseguir. Portanto, meus amigos, aqui é uma advertência, é uma conclusão disso. Nunca esse sentimento, veja que não é conduta que ele está falando, porque a conduta é um prosseguimento de um sentimento que a criatura tem. É o sentimento. Nunca esse sentimento deve fazer vibrar o seu coração. De quem quer que se diga e proclame espírita. Então, se você é espírita e tem desejo de vingança, tem que repensar. Se realmente você entendeu a doutrina. Vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar
não somente não é espírita, como também não é cristão. Então veja, não é quem não perdoa, porque perdoar não é simples, perdoar não é trivial. Quanto mais orgulhoso a gente é, mais difícil é o perdão. Mas você se negar a perdoar, aí é complicado. Aí é complicado. Porque eu me proponho a perdoar e eu vou fazer um esforço, eu vou trabalhar as minhas emoções, eu estou em trabalho. Excelente. Mas se eu me nego a perdoar, aí é muito mais difícil. E aí ele diz, não é espírita, não é cristão. E nós vemos pessoas às vezes, espíritas, não é? É, deu uma falha aqui no vídeo. Mas espíritas desejando, digamos, o porte de arma, desejando que aquele que rouba, aquele que, enfim, comete esses crimes da humanidade, que ele seja condenado à prisão perpétua, à pena de morte. Né? Então não compreendeu, não entendeu ainda o que é ser cristão, o que é ser espírita. Porque o Cristo preferiu morrer na cruz a ir contra ao livre-arbítrio daqueles espíritos. Não porque ele era bobinho ou porque ele estava dando uma lição. Né? Se ele preferisse, ele não estava lá. Se ele desejasse escolher diferente, ele não estava lá crucificado. Né? Então a gente precisa refletir nesse sentido. Porque a gente quer tirar a vida de alguém tendo uma arma. Se nós somos espíritos imortais, a gente vai responder pela morte tirada. Né? Então ele prossegue aqui. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Olha, aquele que se vinga, às vezes ele se vinga de forma falsa, ele é um falso e toma uma atitude baixa, que ele vai descrever aqui. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão, quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo. Olha, fera, né? Veja como é bárbaro, né? Desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Então, olha a covardia, né? A pessoa vai lá cometer um crime, sendo que ele é muito mais forte. É uma grande covardia. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra do inimigo, que de nada desconfia e espera o momento azado para, sem correr risco, perigo, vingar-se. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no corpo o veneno. Então, essa é uma conduta profundamente covarde, porque tira a oportunidade do outro se defender, né? E comete, então, esse ato criminoso, né? Quando o seu ódio não chega a tais extremos, que extremos, né? Esse no sentido da vingança física, né? Aí ele vai dizer, não recua diante da calúnia, quer dizer, ele não fere, não machuca fisicamente, mas usa da língua, calunia e suas pérfidas e insinuações habilmente espalhadas a todos os ventos e vão avolumando pelo caminho. Então nós vemos que às vezes alguém chega e diz, olha, o teu marido está te traindo, a tua esposa está te traindo, né? O fulano ali quer te passar a perna. Né? Então, fazendo uma calúnia, mentindo e corrompendo, atrapalhando a vida do outro. E que às vezes acarreta numa separação, numa demissão, num prejuízo grande, na quebra de uma amizade, só pela fala, que às vezes é pior do que a agressão física, né? Em consequência, quando o perseguido, aí olha o que acontece, né? Para você que faz uma vingança, olha o que acontece. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou, o sopro do perseguidor, aliás, não é a consequência pro vingador, né? É o que a atitude vingativa fez para a vítima, né?
em vez de fisionomias amigas e benevolentes, que noutra hora o acolhiam, ele se espanta com isso, né? Porque não encontrou. Fica estupefato quanto mãos que lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. É fruto da vingança que ele sofreu. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então nós vimos agora, por exemplo, no Oscar, que um ator foi e esbofeteou o outro que fez uma piada sobre a doença da esposa. Então esse ele bateu na frente, né? O que não é correto, porque é a vingança e é uma agressão física. Então quer dizer que basta alguém falar alguma coisa e é justo que se bata na cara da pessoa? Né? Então se a gente for interpretar, é o quê? É um descontrole emocional que teve uma causa, que a gente pode dizer que realmente foi algo equivocado, fazer uma piada sobre a doença da pessoa, mas um descontrole emocional, a pessoa foi e agrediu, né? E a agressão não é correta. Imagina se todo mundo começar a fazer isso. Como é que professores vão cuidar dos alunos que a menor fala ofensiva se batem? Imagine se os professores fizessem isso. Ou que se os policiais, de repente, porque alguém falou algo equivocado, já partissem para bater. Né? Veja como é algo complicado se você aceitar isso. Não é aceitável. Né? Seria interessante, então, talvez, ou ele silenciar, humilde, ou então dar uma resposta. Né? De, olha, você não deve fazer assim. Minha esposa tem uma doença, né? Etc, etc. E quantas pessoas sofrem com essa doença? E aproveitar a oportunidade para trabalhar essa questão do respeito, né? Mas a violência nunca é interessante. E o Espírito vai concluir agora, né? Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa: sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais, de futuro, ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Júlio Olivier. Então, esse que é o item da vingança no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente fica pensando, né? Mas eu nunca me vingo. Eu não me vingo, eu não vou e bato no outro, eu não desfaço casamentos, não causo demissões, não causo prejuízos financeiros, não difamo, né? Eu não me vingo, né? E aí a gente tem que refletir de que existem, nas faltas humanas, existem os mais altos graus. O Evangelho geralmente fala daqueles mais aparentes, mas tem aqueles mais sutis. Então, a calúnia é um. Às vezes a gente diz, fulano é uma pessoa muito boa, mas estamos falando mal da pessoa. A gente não se percebe, é uma calúnia. E às vezes a gente está querendo se vingar. Por quê? Porque o outro fez um mal, às vezes o outro nem fez um mal. O mal que a gente vê no outro, na verdade, talvez seja uma inveja que nós sentimos. Talvez seja um desgosto com relação à pessoa e que não tem nenhum motivo. O outro não deu nenhum motivo para isso, a não ser quem é. E que nós não aceitamos, não gostamos. Vejamos que os espíritos que perseguem, os espíritos que obsidiam, às vezes eles fazem isso porque não querem ver simplesmente a felicidade do outro. Porque eles não trabalham para ser felizes, não evoluem, né, no seu estágio. E por isso eles não querem que a gente evolua também. Só por isso. E isso se repete porque isso é uma conduta humana do espírito. Independente se ele está desencarnado ou não. Se repete para os encarnados também. A gente fica infeliz quando o outro está feliz, às vezes, por inveja. E aí a gente fala mal, e isso é uma vingança. Né? E aí a gente fica pensando assim, tá, mas se alguém está se vingando, se alguém está me fazendo mal e eu não devo me vingar, não é justo. Não é justo que a pessoa venha me ofenda, me fira, isso não é justo. E aí a gente tem que refletir sobre o que é justiça. A justiça, acho que travou aqui, voltou.
a justiça, nós temos um pensamento da justiça, às vezes, muito infantil, porque nós consideramos como justiça tudo aquilo que nós gostamos, a gente considera justo. Né? Eu queria que meu salário fosse 3 vezes maior. Mas eu trabalho para isso? Merece? Mas eu acho que seria bom. E aí a gente se pergunta, né? Isso seria justo. Né? Aí quando às vezes alguém comete algum equívoco, a gente acha que ele merece morrer, merece ser preso, merece ser exposto para todo mundo. A gente acha isso ótimo, porque tem que ser justo, tem que fazer justiça, né, essa pessoa tem que sofrer pelo que fez. E aí quando vem um sofrimentozinho para nós, a gente acha que Deus não está dando atenção, que Deus não está cuidando. Então, por vezes, esse é o nosso sentimento de justiça. Aquilo que nos faz bem é justo. Aquilo que nos faz mal não é nada justo. Que o outro sofra, tudo bem. Né? Veja, se a gente fosse ser justo de verdade, a gente não aceita que nós próprios passemos fome. Mas a gente é indiferente para a fome dos outros. Né? Isso não é justo. Uma sociedade justa, diz Kardec, não permitiria que houvesse nem a fome, né, nem esse abandono que ocorre. Uma sociedade justa supriria todas as necessidades. Então veja qual é o nosso senso de justiça. E aí a gente fica pensando, como é que eu lido então com os sentimentos que me levam à vingança? Veja, qualquer contrariedade já pode me levar a um desejo de vingança. Então, às vezes no lar, alguém nos ofende, nos fere, faz alguma coisa que nós não gostamos e a gente já fica mal. Cuidado, porque se a gente não elaborar esse sentimento, essa emoção que surge de ímpeto, a gente toma uma conduta de adversidade, de agressividade para com aquele familiar. E isso é uma vingança. Então, você vai fazer assim? Então tá. Então agora eu não vou fazer assim, não vou fazer assim. É uma vingança. Você falou isso? Então eu vou fazer assim, não vou fazer assim. É a vingança. E então como é que a gente trabalha essa questão para não se vingar? Para não agredir o outro em qualquer circunstância? Porque o próprio sentimento, veja que o Espírito no Evangelho fala, para não ter o sentimento de vingança. Como é que eu trabalho isso? Primeiro, quando vem o impulso, ele é natural. Ele é natural, é a nossa defesa, é o nosso instinto de conservação, é nós não gostarmos daquilo que é ruim. Natural, muito bem. Agora, vindo esse impulso, a gente não pode deixar que ele assuma o controle sobre nós. A gente primeiro tem que reconhecer, nossa, agora essa fala que foi feita para mim eu não gostei. Tudo bem. Mas vamos pensar o que ela significa. Me dá direito de agredir, de revidar, de fazer igual? Quando eu faço igual e revido, eu estou me rebaixando. Então é uma prova para mim, para ver se eu ainda tenho sentimentos inferiores. Sentimento de vingança, de revolta, de raiva. Cada vez que alguém me fere, é uma prova. E só dói porque eu ainda tenho no meu coração sentimentos inferiores. De ódio, de raiva. Então, enquanto eu não trabalhar esses sentimentos em mim, cada vez que alguém me ferir, eu vou ter esse sentimento. Então, o Cristo, quando ele é bofeteado no rosto, ele continua sendo Cristo, porque ele já tinha aquela virtude. E aí ele questiona ao soldado, né? Se eu falo mal, então aponta para mim onde eu estou falando mal. Mas se o que eu falo é verdade, então por que me bates? Então veja que Cristo não foi um molezinho, tudo bem, pode me machucar. Não, nada disso. Ele foi firme, foi sensato, foi verdadeiro, mas não se vingou. Não agrediu na mesma moeda. Não amar os inimigos não significa permitir que a gente seja sempre ferido. Não é isso. Na medida do possível a gente evita, a gente se protege. Mas revidar nunca. Revidar nunca. Então, quando a gente está numa convivência e a gente se sente ferido, a gente precisa analisar, aproveitar a oportunidade do nosso progresso. Para trabalhar nosso orgulho, nossa humildade. Porque se alguém erra para com a gente, por que o outro não pode errar? A gente vai encontrar no livro dos Espíritos alguns itens interessantes sobre a justiça.
Kardec, na questão 874, ele pergunta, né? Se a justiça é uma lei da natureza, por que alguns homens compreendem de forma diferente, né? O que para uns é justo, para outros não é. E aí Kardec vai dizer, aos espíritos, né? É porque nesse sentimento se misturam paixões que alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Foi o que nós comentamos. Se me faz bem é justo, se não me faz não é justo. Né? E aí Kardec pergunta na questão 875, como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ora, o outro não tem o direito de errar, mas a gente não aceita. Para mim, errar comigo, não. De conta que nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos? Não somos. Né? E a gente pode pensar assim, nosso irmão Gilson, aqui do Dias da Cruz, ele comentou, outro dia aqui na aula ele usou, será que tudo que acontece conosco é justo? E alguém pode pensar, algumas coisas não são. Mas se algumas coisas não são, então Deus está errando. Né? Ou Deus é perfeito ou não é. Então quer dizer que tudo que acontece para nós é justo. Ou seja, ou é uma aprovação para a gente aprender, superar, ressarcir, expiar, ou é uma oportunidade de aprendizado, uma prova no sentido de ir além, né? Porque a gente sempre pode aprender. Então, o outro tem o direito de errar. Eu vou impedir que o outro erre, se Deus permite. Deus permite que hajam guerras, né? Eu quero tentar controlar tudo ao redor para que ninguém me fira. Isso é possível? Não é possível. Mas eu posso controlar e educar as minhas emoções. E digamos, o malfeitor, aquele que está nos ferindo, é a chance que eu tenho para aprender. Né? E se eu consigo me superar, eu cresço. Porque aí podem me ofender, podem fazer, e eu continuo tranquilo e feliz. Porque quando alguém me diz que eu sou isso, eu sou aquilo, eu me questiono, será que eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo todas essas imperfeições? Eu digo, não, olha, alguma coisa realmente eu sou. Então eu vou trabalhar, pronto, estou em paz. Né? Então, a ofensa, ela é essa oportunidade que nós temos para melhorar. Né? E então, quando surta esse impulso de agressividade, eu paro e penso, né? O que eu posso aprender com isso? O que eu posso modificar? Como que está o meu orgulho que não aceita que ninguém me fira? Né? Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu só faço bem e só fazem o mal comigo. Mas o bem não é uma moeda de troca. O bem não é algo que eu faço e Deus me priva de qualquer dificuldade. Não. Vejamos Divaldo Pereira Franco, né? Um grande trabalhador espírita, vida toda dedicada, espíritos perseguindo, espíritos causando doenças para ele. A gente vê no livro, na obra No Rumo do Mundo da Regeneração, que os espíritos que obsidiavam ele, né, causando doença. Né? E ele, assim, firme, seguro, calmo, continuando com o seu trabalho. Né? E aí a gente quer se privar das dificuldades, a gente acha que o correto, o justo, é não ter nenhuma dificuldade, só ter facilidade. Né? Mas não foi para isso que a gente renasceu. A gente não renasceu para ficar curtindo em férias, a gente renasceu para trabalhar, para aprender, para estudar e nos melhorar. E às vezes as pessoas dizem, eu não me vingo, mas Deus vai me vingar. Quer dizer, eu não me vingo porque eu já aprendi, porque eu me tornei melhor, mas Deus vai fazer isso? Né? Não, não vai. Né? Então a gente tem que ter humildade e aceitar. Por que o outro não pode errar com a gente? Só com os outros. Né? Eu sou tão bom. Jesus foi para a cruz, a gente se diz cristão. Jesus foi para a cruz e a gente não aceita uma fala negativa, uma ofensa, uma dificuldade, um prejuízo financeiro, a gente já se revolta. Então a gente tem que fixar na nossa mente que nós somos espíritos imortais e que aqui na Terra a gente vai ter muito trabalho, muita dificuldade. E se a gente acha que está no direito de se vingar, a gente está ainda vivendo na barbárie. Então que a gente aprenda a ter compaixão, ter carinho, ter respeito por aqueles que a gente considera que são nossos inimigos. E jamais ser inimigo dos outros, porque aí sim a gente está em sofrimento. Né? Quem fere, quem machuca,
é um espírito doente, né? Que a gente não seja esse espírito, que a gente consiga, mesmo diante de uma ofensa, não ter sentimento contrário contra o outro. Então a gente sempre pode fazer mais bem. A gente encerra com uma história que a nossa irmã Célia Diniz contou, em que ela diz que a sua babá estava com o seu filho na bicicleta e foi através dela que ele desencarnou. Era para ter desencarnado. E o Chico pergunta para ela: você já perdoou, irmã? E ela assim meio, né, como é que ela vai dizer que não perdoa, né? Perdoei, Chico. E aí o Chico perguntou, e o Chico respondeu: e você acha que fez muito? Bem enérgico, ele respondeu. E ele continuou: pois você deveria agradecer, porque foi por meio das mãos dela que ele desencarnou e não pelas tuas mãos ou pelo do teu marido, porque vocês não se perdoariam. Então veja a diferença, né? Veja como a gente precisa ir além da nossa pequenez do dia a dia. Achar que ninguém pode errar para conosco. Quando muitas vezes, quando erram para com a gente, é uma oportunidade extraordinária de crescimento para nós, né? Fiquemos em paz. Vamos orar. Obrigado, Pai, Mestre Jesus. Abençoe a cada um de nós. E que os ensinos do Evangelho possam florescer em nossa intimidade, percebendo que somos espíritos imortais. Muito obrigado. Uma boa noite. Fiquemos em paz.